Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Sistema de Inteligência Diária. Parte 50. Capítulo 354. Helena estava envolta em uma capa cinza escura, e a ponta da cortina da carruagem tremulava levemente ao vento e na neve. Ela sentou-se junto à janela, as pontas dos dedos acariciando suavemente o vidro fosco, o olhar fixo nas ruas retas lá fora. Era pleno inverno, com forte queda de neve, e quase nada além de vento branco e frio entre o céu e a terra. Mas o cenário na cidade da Maré Vermelha era completamente diferente de outras áreas do norte. Pinheiros e ciprestes resistentes ao frio alinhavam-se ao longo das ruas, seus galhos cobertos de geada, mas permaneciam organizados e uniformes, bloqueando o vento e embelezando a cidade. As casas ao longo do caminho eram semicirculares, com suas cúpulas cobertas de neve cintilando com uma suave luz rosada e dourada escura na névoa branca. Cada casa em forma de cúpula estava semi-enterrada no solo, com seus beirais acompanhando a curvatura do terreno, como abrigos aconchegantes que brotavam naturalmente do campo de neve. Um leve borbulhar de água vinha debaixo da estrada. Era o canal de aquecimento projetado por Louis Calvino, no qual água quente era injetada no inverno para evitar o congelamento, de modo que mesmo com neve pesada, as rodas da carruagem não deslizavam. Helena observou tudo em silêncio, sua respiração embaçando o vidro, e depois de um instante disse suavemente: "É realmente incrível." Ela estava no território da Maré Vermelha havia quase 2 anos, mas ainda assim se impressionava com aquela cidade. A neve do norte simbolizava originalmente aspereza e morte, mas aqui, ela se transformou em uma paisagem ordenada. Pedestres passavam pela esquina, artesãos empurravam barris de madeira, crianças passeavam com cães de neve e mulheres carregando comida caminhavam pela neblina. Todos estavam ocupados, mas não em pânico. Ela se lembrou da surpresa que sentiu ao chegar, mas agora uma sensação de paz há muito perdida surgiu em seu coração. Os sinos da cidade da Alabarda de Gelo, que tocaram há mais de um ano, ainda ecoavam em seus sonhos. Naquele momento, Helena segurava o pequeno Isaac, ainda de luto pela morte do Duque. O último desejo do Duque ficou gravado em seu coração. O território e o regimento de cavaleiros deveriam ser administrados temporariamente por Louis Calvino até que Isaac atingisse a maioridade. Essa situação causou-lhe muita preocupação. Helena não entendia por que seu marido confiaria o poder da família Edmund a um jovem nobre sem parentesco sanguíneo, mesmo que ele fosse marido de Emily. Ele não pertencia, em última análise, ao nome da família Edmund. Embora não demonstrasse dúvidas, ela ainda estava um tanto preocupada, pois o poder concedido a esse jovem era simplesmente grande demais, tornando fácil para alguém mudar de ideia. No primeiro dia de chegada na Maré Vermelha, estava nevando levemente. Ela e Isaac estavam instalados em uma residência nobre recém-construída no centro da cidade da Maré Vermelha. Era uma residência construída com fundos de Louis Calvino, ainda mais luminosa e aconchegante que o antigo castelo de Alabarda de Gelo, com um sistema de ventilação por tubos de cobre junto às janelas, uma lareira sempre acesa e até a neve no telhado podia ser derretida por canos escondidos. Os artesãos de Maré Vermelha haviam realizado algo que os nobres do norte não haviam imaginado em centenas de anos. E seu status ainda era de Duquesa Edmund, embora, sem poder real, ela ainda era tratada com respeito. Louis Calvino e Emily a visitavam frequentemente, pedindo a opinião dela sobre certos assuntos de etiqueta ou estatutos, num tom mais respeitoso do que formal. Sempre que Louis Calvino ria na sala de estar enquanto contava anedotas sobre novas políticas, ou quando Emily pegava o pequeno Isaac no colo e brincava com ele, ele ainda se lembrava das cenas afetuosas da época em que o Duque Edmundo era vivo. No entanto, por trás da gentileza e da cortesia, ela ainda mantinha a cautela. Helena conseguia perceber a contenção e o decoro de Louis Calvino, e também o poder subjacente a esse decoro, uma ambição que não podia ser ignorada. Ela também não conseguia deixar de se preocupar com o próprio filho. Nesse longo jogo de poder, ninguém consegue permanecer perpetuamente sem desejos. Mas a vida na Maré Vermelha gradualmente a fez baixar a guarda, embora não completamente. Ela começou a observar em primeira mão a ordem desta cidade, desde o racionamento de alimentos até a gestão urbana, da disciplina militar aos sistemas de oficinas. E Louis Calvino parece não ter cobiçado o título de Isaac, nem tocou nas propriedades da família Edmund. Pelo contrário, ele abriu a educação, as finanças e os suprimentos militares da Maré Vermelha para todas as classes sociais, permitindo até que vagabundos trabalhassem em oficinas ou buscassem educação adicional. Helena conversou com representantes da Maré Vermelha em um banquete, surpresa ao descobrir que eles discutiam não conquistas, mas expansão portuária, tecnologia mecânica e auxílio no inverno. As leis tributárias eram transparentes, os cupons de alimentação eram justos, os órfãos podiam frequentar a escola e até os empregados domésticos aprendiam a ler e escrever em cursos noturnos. Aos poucos, ela finalmente compreendeu que a ambição de Louis Calvino não era meramente o domínio do norte, mas uma nova ordem. Uma ordem que permitisse a todos sobreviver. A vigilância de Helena não havia desaparecido, mas aquele medo foi substituído por um estranho respeito. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, a carruagem parou lentamente na neve espessa, e a criada lembrou-lhe suavemente: "Senhora, chegamos." Helena levantou a cortina e o vento frio entrou com força, molhando instantaneamente sua capa com flocos de neve. Diante dela havia um pátio simples, porém organizado, com o emblema da Maré Vermelha pendurado na entrada, o desenho do sol cintilando ao vento e na neve. Esse era o orfanato da Maré Vermelha. Essa era a tarefa de Helena hoje, inspecionar os preparativos para o orfanato Maré Vermelha. Como ela assumiu a responsabilidade por vários orfanatos na cidade, ela os inspecionava pessoalmente a cada poucos dias. As crianças do orfanato a adoravam e sempre acenavam da janela quando sua carruagem se aproximava. A neve cobria o céu e o ar estava impregnado com o aroma de lenha queimada e sopa quente.
Helena apertou a capa e subiu os degraus de pedra. Atrás dela, várias criadas e administradoras a seguiam, e ao longo do caminho, os funcionários do orfanato se curvavam e a cumprimentavam. Ela patrulhava os corredores do orfanato, seus passos lentos, porém firmes. O riso das crianças vinha de trás das portas, misturado ao som da leitura. O menino estava agachado num canto, segurando um brinquedo de madeira. Helena aproximou-se, abaixou-se e amarrou o cachecol dele. O menino ergueu o olhar, sem expressão, e ela acariciou suavemente seus cabelos. A empregada doméstica adiantou-se rapidamente e entregou à criança uma tigela de sopa quente. As freiras dentro do orfanato distribuíam comida de forma organizada, e uma fogueira ardia no centro. Vários órfãos mais velhos liam para as crianças mais novas, recitando o livro didático de alfabetização, compilado pela Academia Maré Vermelha. Placas de madeira penduradas nas paredes exibiam o slogan: "Todos são filhos da Maré Vermelha". Helena ficou de pé por um longo tempo. Essa era a instrução de Luís Calvino. Todos os órfãos podiam receber educação básica e, se quisessem, poderiam ingressar em diversas áreas da Maré Vermelha no futuro. Nesse instante, uma menininha correu até ela, segurando uma coroa de flores com os olhos brilhando. "Senhora, estas são as flores que trocamos pelo dinheiro do lanche de hoje." Helena ficou surpresa, pegou a coroa de flores e sorriu enquanto acariciava os cabelos. "Obrigada, é realmente linda." Nesse momento, ela se lembrou do sorriso sedutor de Emily quando era pequena, que era exatamente assim. Em seguida, ela foi até o depósito para verificar a distribuição de carvão e cobertores. Ao constatar que a quantidade era insuficiente, ela imediatamente se voltou para o encarregado dos suprimentos e disse: "Adicione mais 30 fornos de carvão para aquecimento e mais 2 aquecedores na ala infantil. Os medicamentos e o álcool devem ser repostos até amanhã de manhã." O mordomo assentiu apressadamente: "Sim, senhora. A Maré Vermelha não deixará as crianças congelarem. Providenciarei os mantimentos imediatamente." A expressão de Helena era gentil, mas seus olhos demonstravam uma firmeza inabalável. Por mais apertado que seja o orçamento, as crianças não podem passar fome. Lá fora, o vento e a neve ficavam mais fortes, mas dentro do orfanato, a animação aumentava ainda mais. As risadas das crianças, o crepitar da lareira e o farfalhar das páginas dos livros se entrelaçavam numa melodia acolhedora. Ao cair da noite, Helena retornou à sua residência na cidade da Maré Vermelha. A lareira brilhava com uma chama suave, e Isaac estava deitado junto à janela observando a neve, com o rosto aquecido pela luz alaranjada. Ela sentou-se à sua escrivaninha, desdobrou uma carta e começou a escrever para uma velha amiga, em alabarda de gelo, também uma nobre do norte. "Você pergunta se me arrependo de ter deixado a alabarda de gelo? Não. Luís Calvino não traiu a confiança do duque. Sua ambição pode ir além do norte, mas em sua ordem até o inverno é ameno." A tinta estava ligeiramente seca, a luz da fogueira tremeluzia. Ela selou a carta, olhou para a noite nevada lá fora pela janela, desejando que todos tivessem um inverno um pouco melhor. O inverno finalmente passou, e a neve acumulada nas ruas brilhava à luz do sol. Fitas e faixas já estavam sendo colocadas no mercado da cidade da Maré Vermelha, e o ar estava impregnado com o aroma de sopa quente e pão. Desde a chegada de Luís Calvino, o povo da Maré Vermelha realiza o Festival da Primavera todos os anos nesta época, celebrando o fim do inverno e agradecendo pelos esforços e colheitas do ano anterior. Este foi o 4º Festival da Primavera do território da Maré Vermelha, mas para Cosa foi o primeiro. A névoa da manhã ainda não havia se dissipado completamente, e toda a cidade estava adornada com cores festivas. Na rua principal, bandeiras e tecidos coloridos tremulavam ao longo da estrada. Artesãos pavimentavam o caminho e crianças se reuniam em volta de bonecos de neve à beira da estrada, suas risadas ecoando no ar frio. Hoje ele tinha uma tarefa: representar o regimento de cavaleiro no desfile. Embora ele tivesse reclamado baixinho na noite anterior: "Por que temos que fazer algo tão sem sentido?" Mas ao pensar em cavalgar por toda a cidade e deixar as pessoas verem a formação, seu coração ainda se enchia de uma secreta expectativa. Ele acordou cedo, lavou-se, vestiu seu uniforme de cavaleiro formal limpo e ajustou o emblema em seu peito. Sua expressão um tanto nervosa se refletia no espelho. Ele expirou suavemente e verificou sua espada e cinto, e então se virou para ajeitar as bordas de sua capa de cavaleiro. Ouviram-se batidas na porta. Cosa, depressa. Quem empurrou a porta foi o jovem de cabelos grisalhos Gray. Ele era um ano mais velho que Cosa, originalmente um vagabundo do norte, que chegará à Maré Vermelha com seus pais 3 anos atrás. Seu talento também era extremamente elevado, e agora ele possuía a força de um cavaleiro formal. Os dois treinavam juntos, eram repreendidos juntos e até comiam carne ensopada da cozinha às escondidas. Eram melhores amigos. "Se você não sair logo, o café da manhã vai esfriar", disse Gray com um sorriso, jogando-lhe um pedaço de pão. "Ainda não amarrei minha capa", disse Cosa, pegando o pão e respondendo de forma ríspida, mas os cantos de sua boca se curvaram ligeiramente para cima. Eles mastigavam pão enquanto caminhavam até o refeitório do centro de treinamento. A mesa estava posta com um café da manhã especial para o festival: mingau de centeio, carne ensopada e leite quente. Enquanto comia, Gray comentou: "Ouvi dizer que os carros alegóricos de hoje em dia se movem sozinhos. Os artesãos usavam máquinas a vapor. Aposto que um deles vai avariar." Não dê azar, Cosa o encarou com raiva, mas não conseguiu conter o riso. Após comerem, vestiram seus mantos e se apressaram para o ponto de encontro. No campo de treinamento, uma dúzia de cavaleiros formais estavam prontos para partir, e o instrutor Brush estava à frente da formação. Sua voz era profunda e poderosa. "Lembrem-se, a formação cavaleiro é um símbolo da Maré Vermelha. Hoje não é dia de guerra, mas precisamos deixar que as pessoas vejam o nosso espírito e lhes deem uma sensação de segurança." "Sim", responderam todos em uníssono.
O som dos cascos tilintava sobre os paralelepípedos, criando um ritmo constante. A rua principal da cidade já estava lotada de pessoas, crianças segurando pequenas bandeiras, idosos segurando fitas vermelhas. Coroas de flores penduradas nas esquinas balançavam suavemente ao vento e à neve, e havia um leve cheiro de carvão no ar. A formação de cavaleiros estava bem à frente da procissão, montando cavalos, de forma ordenada porém não rígida. Hoje não foi um desfile, mas uma celebração, então eles puderam relaxar um pouco, sorrindo e interagindo com as pessoas de ambos os lados. Uma criança correu até a beira da estrada, estendendo a mão para tocar a crina de um cavalo, e Grace abaixou sorrindo, e lhe entregou um pequeno distintivo. Koza segurou as rédeas com firmeza, o coração batendo mais rápido que um tambor. No início ele estava um pouco reservado, mas à medida que os aplausos da multidão ficavam cada vez mais altos, o brilho naqueles olhos o fez endireitar as costas. Ele olhou para Grey, que retribuiu o sorriso. "Viva a Maré Vermelha!" gritou Grey. Koza não conseguiu se conter e gritou junto. "Viva a Maré Vermelha!" Nesse instante, bandeiras tremulavam ao vento e na neve, e o clamor e o riso se fundiram em um só. O inverno havia passado, e pela primeira vez, ele sentiu verdadeiramente que pertencia àquele lugar. O fim do desfile foi apenas o começo. A Praça da Maré Vermelha estava repleta de gente, e o ar estava impregnado com o aroma de peixe assado, carne ensopada e vinho. As barracas de rua se alinhavam uma após a outra, artesãos ocupados exibindo seus trabalhos, e crianças corriam pela multidão, segurando passaportes de atividades cobertos de carimbos, com os rostos corados de tanto rir. Grey o puxou para o meio da multidão. "Vamos lá. Desafio dos construtores, somos uma equipe." Eles completaram, lado a lado, o equilíbrio da ponte de madeira, o revezamento de transporte e a montagem do modelo, recebendo finalmente um distintivo da Maré Vermelha na linha de chegada. Grey riu como uma criança, agitando a medalha na direção dele. Em seguida, eles forjavam ferro na barraca de artesanato da oficina. A primeira placa de aço que Koza forjou estava torta e retorcida, mas o mestre deu um tapinha no ombro dele, nada mal, resistente. Ele coçou a cabeça um pouco timidamente, mas os cantos da sua boca não paravam de se curvar para cima. À tarde, sentaram-se num banco à beira da estrada e comeram uma refeição festiva. Carne assada, sopa quente, pão doce, tudo de graça, claro. Crianças cantavam ao redor de uma fogueira ao longe, e luzes brilhavam nas janelas de todas as casas. À noite, uma enorme fogueira foi acesa no centro da Praça da Maré Vermelha, com suas chamas iluminando todo o céu noturno. Os flocos de neve derreteram em névoa com o calor, caindo sobre seus rostos com um toque de calor. Milhares de pessoas formaram círculos concêntricos, camada sobre camada, crianças montadas nos ombros de seus pais, artesãos e soldados lado a lado, e até mesmo os antigos vendedores ambulantes pararam seu trabalho, olhando para a plataforma elevada. Louis Calvino e Emily subiram lado a lado a plataforma elevada. A luz da fogueira refletia em seus mantos, os fios de ouro brilhando como estrelas cadentes. Louis Calvino ergueu a mão, e o clamor na praça cessou instantaneamente, restando apenas o crepitar da fogueira. "A Maré Vermelha pertence a todos que contribuem", disse ele com voz firme e poderosa, ecoando no vento e na neve. Após um momento de silêncio, toda a praça irrompeu em aplausos estrondosos. A multidão gritou em uníssono: "Maré Vermelha! Maré Vermelha!" Bandeiras tremulavam, e o som do vento e dos gritos se entrelaçavam num hino ensurdecedor. Koza estava no final da formação de cavaleiros formais, com o olhar fixo na bandeira principal. A luz da fogueira refletia em seu rosto, e seus olhos jovens transbordavam fervor. Naquele momento, ele quase se esqueceu de onde viera. Ele era simplesmente um membro da Maré Vermelha. Grey, ao lado dele, deu um tapinha no ombro dele. "Ei, não se desligue. Nós também precisamos gritar." Koza respirou fundo, ergueu o mastro da bandeira que tinha na mão e gritou junto com todos: "Viva a Maré Vermelha!" Os gritos ecoaram no céu noturno, e ecos distantes da encosta da montanha chegavam em ondas. Naquele instante, o frio deixou de ser intenso, e a luz da fogueira iluminou todos os rostos jovens. Há poucos meses, Koza se sentia um estranho, mas agora ele podia sorrir e comemorar com todos. Ao voltar para casa, ele pegou uma carta e escreveu algumas linhas. "Pai, o inverno da Maré Vermelha é mais ameno do que eu imaginava. As pessoas aqui são iguais e entusiasmadas, e todos podem mudar seu destino através do trabalho árduo. O instrutor disse que tenho chances de ser promovido a cavaleiro formal no ano que vem. Estou indo bem, pode ter certeza." Alguns dias depois, ele recebeu uma resposta à carta. A caligrafia do pai era a mesma de antes, ousada, porém delicada. "Boa criança, viva bem na Maré Vermelha. Estar em um lugar tão maravilhoso é uma bênção. Não cause problemas, estude bastante. Quando chegar a primavera, talvez eu possa te visitar." Koza permaneceu em silêncio por um longo tempo após ler a carta. À noite, a luz dos lampiões e das fogueiras se entrelaçavam, e ele de repente compreendeu que aquele sentimento de pertencimento não lhe era mais dado por outros, mas algo que ele próprio havia conquistado. Agora ele era verdadeiramente um membro da Maré Vermelha. Capítulo 355. Uma semana após o Festival da Primavera, os exercícios matinais acabavam de terminar e a névoa branca ainda não havia se dissipado completamente. O vapor subia do campo de treinamento dos Cavaleiros da Maré Vermelha. O instrutor Brush estava na plataforma, segurando um pergaminho. Lord Louis seleciona alguns jovens cavaleiros a cada ano para se juntarem à sua guarda pessoal. Isso significa confiança e também um teste. O campo de treinamento ficou imediatamente em silêncio, com dezenas de olhos fixos no pergaminho. Brush desdobrou a lista, erguendo o queixo com um leve sorriso. Este ano, os escolhidos são Koza, Anshi, Grey Arlow. Naquele instante, o ar pareceu parar. Koza ficou atônito a princípio, com a mão congelada no ar, sem sequer ouvir seu próprio nome. Quando finalmente reagiu, sua palma já estava encharcada de suor.
Gray, que estava ao lado dele, estendeu a mão e lhe deu um tapa, quase o desequilibrando. Você ouviu isso? Nós somos da guarda pessoal. O campo de treinamento explodiu em aplausos e vivas. Seus camaradas o cercaram, brincando, dando tapinhas em seus ombros e até mesmo os erguendo com entusiasmo, jogando-os para o alto algumas vezes. Embora alguns olhares revelassem inveja e ciúme, a maioria era repleta de risos genuínos. Bruce sorriu e balançou a cabeça da plataforma. Desempenhem-se bem. Não é apenas uma honra, mas também uma responsabilidade. Lembrem-se, estar ao lado de Lord Louis é uma oportunidade rara na vida. Naquela noite, Gray se revirou na cama, sem conseguir dormir, ocasionalmente se virando e batendo na cama ao lado com um travesseiro. Ei, Cosa, você consegue dormir? Já estou me imaginando cavalgando um cavalo de guerra, guardando Lord Louis. Calha a boca. Cosa estava de costas para ele, mas seus olhos também estavam abertos. O luar que entrava pela janela iluminava o dormitório. Ele fitou aquela luz pálida, uma mistura de emoções indescritíveis o invadindo. Orgulho, excitação e um toque de inquietação. Na manhã seguinte foram convocados à Fortaleza do Senhor da Maré Vermelha para prestar depoimento. Vai os recebeu pessoalmente. Essa figura lendária da Maré Vermelha estava entre o primeiro grupo de cavaleiros treinados por Louis. Ele entrou para o acampamento aos 12 anos e alcançou o nível de cavaleiro extraordinário em apenas 5 anos, um gênio entre gênios, conhecido como o Escudo da Maré Vermelha. Cosa e Gray estavam tão nervosos na frente dele que quase não ousavam respirar. Vai-Rio, no entanto, sorriu e deu um passo à frente, dando-lhes tapinhas nos ombros. Bem-vindos à guarda pessoal. Não fiquem muito nervosos, o senhor não come gente. Ele se inclinou como o irmão mais velho, acrescentando em tom gentil. Lembrem-se de 2 coisas quando estiverem ao lado do senhor. Obedeçam às ordens e sejam firmes. Além disso, ele é mais gentil do que vocês imaginam. Gray não conseguiu conter o sorriso, e até Cosa relaxou um pouco. Eles mal podiam acreditar que aquela lenda da Maré Vermelha diante deles fosse tão acessível. Muito bem, Vai-Rio se virou e abriu caminho. Louis está esperando por você na sala de conferências. Os dois o seguiram, com os corações batendo mais rápido que tambores de guerra. Eles já haviam conhecido Louis antes, durante o período de treinamento, quando ele pessoalmente elogiou suas conquistas. Mas desta vez foi diferente, desta vez eles iriam encontrar-se com Louis a sós e tornar-se verdadeiros guarda-costas pessoais. A porta da sala de conferências foi aberta suavemente, e uma luz quente invadiu o piso de pedra. Louis estava discutindo o itinerário com Bradley e vários conselheiros. Ele olhou para cima e sorriu ao ouvir passos. Cosa, Gray, certo? Eu me lembro de você. Os dois se endireitaram e fizeram uma saudação militar quase simultaneamente, com os corações acelerados. As mãos de Gray estavam quase cerradas em punhos, seus olhos brilhando de excitação. Cosa sentiu um calor no peito, sua voz quase embargada. Eles jamais imaginaram que o senhor sobre quem haviam conversado inúmeras vezes à noite chamaria seus nomes pessoalmente. Gray não conseguiu conter o peito e sua voz transbordou de entusiasmo. Sim, claro. Cosa seguiu de perto, com a voz trêmula, mas extremamente firme. Seu subordinado não falhará. Louis olhou para os dois com um sorriso no rosto e um tom gentil. Aprendam mais, observem mais. O futuro da Maré Vermelha precisa de jovens. Os dois responderam quase em uníssono. Sim, senhor. Ao vê-los partir, Louis deu uma risadinha suave. A juventude é realmente maravilhosa. Bradley e vários vereadores também fizeram coro com a mesma opinião, alguns suspirando com um sorriso. A motivação deles realmente traz boas lembranças. Outro vereador brincou. Olhar para eles é como olhar para você alguns anos atrás, Vai-Rio. Vai-Rio, ao lado, fingiu ser um veterano e comentou, cheios de vigor, mas com um olhar firme. Jovens, é assim que devem ser. Louis riu e se virou para provocar. Você também só tem 16 anos, não é? Vai-Rio tossiu com uma expressão ligeiramente rígida, e os outros caíram na gargalhada, tornando o ambiente instantaneamente muito mais leve. Quando as risadas diminuíram, Louis conteve o sorriso, voltando ao assunto principal, parado ao lado de Bradley diante de um mapa aberto. Louis tocou levemente o território do dragão de gelo no mapa, com um olhar calmo. Nesta reunião, o sexto príncipe quer intervir nos assuntos do território do norte sob o pretexto de reconstrução. Todos nós sabemos disso. O que ele quer é um controle nominal, e o que nós queremos é uma estrutura substancial. Ele fez uma pausa, traçando uma linha com a ponta do dedo. As rotas de transporte de grãos, os livros contábeis e os regulamentos, nós já controlamos. O teste de lealdade prosseguirá conforme o planejado. Votação, classificação e demarcação. Ficará claro então quem se submete de verdade e quem finge lealdade. Bradley deu um leve sorriso. Perfeito, também precisamos de uma cena dessas para testar a lealdade dos diversos territórios. Tudo será executado conforme o planejado, e ficará claro quem realmente está conosco. Louis assentiu com a cabeça em tom monótono. Com as rotas de distribuição de grãos e os livros de contabilidade em nossas mãos, seu suposto título de enviado especial é, naturalmente, muito vazio. Nós controlamos o processo de reunião. Se o sexto príncipe quiser participar, só poderá fazê-lo dentro da nossa estrutura. Bradley respondeu. Desta vez é apenas para confirmar os resultados. Louis sorriu levemente e mudou de assunto. Além disso, não precisamos mais escolher uma cidade modelo. Será a cidade da Alabarda de Gelo. Construiremos uma nova cidade da Alabarda de Gelo baseada nessa, que servirá tanto como vitrine para apresentar o sistema da Maré Vermelha quanto para cumprir minha promessa ao Duque Edmund. Bradley murmurou. Esta é a escolha mais adequada, senhor. O terreno é bom, o transporte é próximo e possui um significado simbólico suficiente.
Louis guardou o mapa com um tom calmo. Não precisamos salvar as aparências, apenas obter resultados. Assim que o território do norte operar de acordo com as regras da Maré Vermelha, seu já frágil prestígio será naturalmente corroído por completo. Após serem convocados por Louis naquele dia, Koza e Grey não receberam nenhuma missão especial depois de deixarem a fortaleza principal. Eles continuaram seu treinamento normalmente. Ocasionalmente, eles acompanhavam Louis a vários lugares dentro e fora da cidade para pequenas missões de escolta, mas não havia missões perigosas ou emocionantes. Foi somente 3 ou 4 dias depois que eles receberam ordens, descobrindo que haveria uma expedição em grande escala, e que essa missão era extraordinária. Louis viajaria para o território do Dragão de Gelo para participar da Conferência de Reconstrução do Território do Norte, uma reunião de todos os lordes proeminentes do Território do Norte e representantes do Conselho da Maré Vermelha. A viagem deveria durar de 15 a 17 dias. Ele partiria de Maré Vermelha, passaria por vários territórios do Território do Norte e então entraria no Território do Dragão de Gelo. Louis naturalmente decidiu inspecionar os vários territórios subordinados ao longo do caminho para verificar o progresso da implementação do sistema Maré Vermelha, e eles testemunhariam tudo em primeira mão. E logo perceberam a natureza singular dessa expedição. De manhã cedo, a neve na cidade da Maré Vermelha ainda não havia derretido. A rua principal estava limpa e a luz fria refletia nos tijolos de pedra, como um espelho preparado para o senhor. A colossal carruagem de Louis saiu lentamente da torre principal. A carroceria ostentava o emblema da Maré Vermelha e sua pesada blindagem refletia um brilho gélido. Um estandarte com um sol, símbolo de poder, pendia da frente. 8 cavalos da raça alabarda de gelo marchavam lado a lado, seus cascos como tambores, puxando toda a carruagem como uma fortaleza de ferro em movimento lento. À sua esquerda e à sua direita, cavaleiros extraordinários liderados por Lambert formavam a vanguarda, seguidos pelos formidáveis cavaleiros da Maré Vermelha. Mais de 300 cavaleiros estavam divididos em 5 colunas, seus mantos e armaduras reluzindo à luz da manhã, suas longas lanças erguendo-se como uma floresta. A formação em ambos os lados da rua criava uma torrente de aço indestrutível. Todos os cavaleiros haviam passado por um treinamento rigoroso da Maré Vermelha, desde condicionamento físico e táticas até manipulação de aura, sendo todos eles cavaleiros de elite ou de nível superior. Corria o boato de que ninguém no território do norte ousava desafiar o poder da cavalaria de ferro da Maré Vermelha. Oficiais, escribas, atendentes, carroças de suprimentos e cavalaria de patrulha se desdobraram em sequência, com mosqueteiros e cavalaria com besteiros patrulhando os flancos para dar cobertura. Todo o contingente contava com mais de 500 integrantes, meticulosamente organizados, mas movendo-se como uma máquina de guerra precisa, tudo em perfeita ordem. Enquanto a procissão passava pela rua principal, os moradores já estavam alinhados em ambos os lados, sussurrando orações ou gritando alto. Artesãos tiraram seus chapéus em sinal de respeito. Crianças acenavam com pequenas bandeiras da Maré Vermelha e gritos de Viva a Maré Vermelha ecoavam pelas ruas. Koza cavalgava na parte de trás da procissão, experimentando essa presença poderosa de perto pela primeira vez. O vento soprava pela frente, trazendo o cheiro de ferro e fogo. Ele contemplou a carruagem como uma fortaleza de ferro, e sentiu apenas admiração e paixão em seu coração. Este é o prestígio do Senhor do Território do Norte. Grey cavalgava ao lado dele, virando-se com um sorriso. Um dia nós também seremos cavaleiros ao lado de Lord Louis, não é? Koza não disse nada, apenas instintivamente apertou as rédeas com mais força. Era manhã na colina da Crista de Prata, e a linha da neve ainda se agarrava às depressões da montanha, enquanto o vento soprava um som baixo e sibilante pelas fendas nas veias de minério. Yoen Arvai puxou as rédeas do seu cavalo, que bufou no topo da encosta. Ele ergueu a mão para bloquear a luz e olhou para a encosta da montanha, onde a veia de minério de ferro e prata se estendia como uma espinha de peixe escondida na terra, atravessando um longo trecho pela floresta. Soltem os cães. Ao comando, tambores ecoaram do acampamento improvisado abaixo da montanha. Uma dúzia de cavaleiros da Maré Vermelha galopou em formação dispersa, cercando-os por ambos os flancos como uma rede, enquanto cães de caça seguiam seus percursos designados. Um servo com chifre se assustou, lançando neve a uma altura equivalente à metade da altura de um homem. Yoen puxou o arco, colocou uma flecha na corda e a soltou. A haste emplumada cortou o vento e cravou-se com precisão no ombro do servo. Um sucesso. Visconde, você continua tão firme como sempre. Vários jovens cavaleiros da Maré Vermelha avançaram a cavalo, gesticulando com suas lanças, ansiosos para perseguir mais alguns. Um assistente correu para receber sua reverência, entregando-lhe uma capa e elogiando-o repetidamente. Verdadeiramente sem tiros, sem acertos, meu senhor. Um coro de elogios o envolveu, como uma corrente quente dissipando o frio da manhã. Yoen não conseguiu conter o riso, jogou a cabeça para trás, entregou o arco na mão do assistente. Desmontou e caminhou rapidamente até o servo com chifres para agarrar seus chifres. Hoje à noite teremos mais pratos, exclamou ele, virando-se com um largo sorriso. Sigam-me, não podemos deixar nossos irmãos passarem fome. Viva! Viva Yoen! O elogio continha admiração genuína, e Yoen se sentiu à vontade ao ouvi-lo. Ele desamarrou abruptamente o saco de dinheiro da cintura, espalhando um punhado de moedas brilhantes. O ouro rolou descontroladamente na neve, e vários jovens cavaleiros da Maré Vermelha ficaram tão encantados que quase pularam de alegria. Segure-se firme e não caia. Obrigado, meu senhor. O Visconde é generoso. O tilintar nítido do metal se misturava com as risadas, fazendo até o vento parecer um pouco mais quente. Yoen observou-os e não resistiu à tentação de jogar mais um punhado. O assistente o lembrou cautelosamente de lado. Meu senhor, o senhor distribuiu muitas recompensas hoje. Como assim muito? Yoen deu um tapinha no ombro do atendente. Quanto mais ganhamos, mais recompensamos.
No território da Crista de Prata, isso não falta. Ele se virou e olhou para o galpão de mineração na encosta da montanha. Era um galpão de mineração padronizado, construído pela Maré Vermelha Workshop, com estruturas quadradas de madeira erguidas sobre fundações de pedra, um telhado de telhas à prova de neve e fumaça saindo da chaminé. Mais ao longe, uma nova rua comercial estava sendo reformada, com tijolos de pedra assentados no chão e uma vala de drenagem que se estendia rio abaixo. Ao longo da rua ficavam armazéns, oficinas de ferreiro e academias, com emblemas da Maré Vermelha pendurados sob os beirais. 2 anos atrás, depois que o desastre bárbaro foi contido, Yoen ainda protegia sua antiga terra árida, uma única estrada lamacenta. Algumas casas dilapidadas onde as paredes de terra desmoronavam a cada rajada de vento. Yoen só podia contar com a ajuda de seu pai para se manter à tona, até que um documento da Maré Vermelha trouxe a carta de Louis. Transferir as terras do Barão Arvai para a fronteira sul da Maré Vermelha, perto da jazida de minério. O planejamento será feito de forma uniforme pela Maré Vermelha, e suas contas serão incorporadas às da Maré Vermelha. A partir daí, tudo se desenrolou tão suavemente quanto a neve derretendo na primavera. A equipe de engenharia enviada pela Maré Vermelha ergueu o primeiro galpão de mineração na colina da Crista de Prata, com artesãos levantando as colunas uma a uma e selando as paredes painel por painel. Além disso, as atividades de sua própria família na capital imperial lhe garantiram o título de visconde. Yoen acreditava que a glória das terras do norte precisava ser conquistada com espada e fogo, mas viu o caminho se desdobrar automaticamente diante dele. Em sua primeira manhã na colina da Crista de Prata, a luz do sol refletia na neve, iluminando as ondas vermelhas na bandeira da Maré Vermelha. Ele estava na varanda de sua nova residência, segurando uma xícara de vinho quente, observando pedaços de minério sendo extraídos à distância, e seu povo se movendo de um lado para o outro no chão como besouros diligentes. Meu chefe realmente me incentivou, disse Yoen com um sorriso para seu cavaleiro da Maré Vermelha pessoal. Inicialmente, ele não estava muito acostumado com isso. No passado, em suas antigas terras, ele tinha que tomar decisões triviais todos os dias. Quem patrulharia as montanhas, quem guardaria os grãos? Qual família receberia 3 feixes extras de lenha? Qual equipe de caça roubou 2 texugos? Desde que a Maré Vermelha assumiu o controle, escribas profissionais eram responsáveis pelas contas, funcionários da mineração pelas minas, mestres artesãos pelos reparos e civis. Ao final de cada mês, os excedentes eram transferidos automaticamente para sua conta, e os dividendos trimestrais eram entregues por uma pessoa designada. O que mais posso fazer? Yoen se perguntou por um instante. A resposta veio rapidamente. Ele liderava grupos de caça e mantinha o moral da equipe. Ele participava de banquetes, servindo como um exemplo bem-sucedido do sistema Maré Vermelha para demonstrar aos nobres céticos. Ele visitava ocasionalmente a cidade da Maré Vermelha para ver Louis, anotando pequenos problemas operacionais dentro do sistema e informando seu chefe. Mas na maioria das vezes não havia nada que ele precisasse fazer ou tivesse que fazer. Assim, aos poucos, ele aprendeu a se desapegar, a linha de montagem na área de mineração tornou-se mais eficiente e as estatísticas do armazém mais precisas. Hoje construindo o mercado, amanhã pavimentando as ruas, tudo estava se desenvolvendo para melhor. Visconde. O mesmo jovem cavaleiro da Maré Vermelha correu novamente, desta vez com ainda mais urgência, praticamente saltando o morro acima. Lord Louis está aqui. Seu contingente entrou pelo portão sul e chegará à colina da Crista de Prata antes do anoitecer. Yoen ficou paralisado por um instante, então seus olhos brilharam e ele se levantou como uma mola comprimida. O chefe está chegando? Sim. O que vocês estão esperando? Toquem a buzina. Todos, larguem o que estão fazendo. Carrinhos de mineração para a direita, limpem as ruas. Cozinha, tragam a melhor carne, abram a adega, vamos preparar mesas compridas esta noite. Ele disparou uma dúzia de ordens com a voz transbordando de uma excitação incontida. Pendurem as bandeiras da Maré Vermelha, chamem o coral infantil da academia. Os atendentes se dispersaram em todas as direções. Yoen agarrou a capa do criado e a drapejou sobre os ombros. Em seguida, percebendo que não era suficientemente digna, virou-se e gritou para o mordomo. Traga aquela capa vermelha com detalhes pretos, sim, aquela. Certo, preciso estar apresentável para o patrão. A capa foi vestida, mas os botões foram abotoados incorretamente. Ele hesitou, depois simplesmente rasgou o botão e o abotoou novamente, enquanto o atendente reprimia uma risada. Yoen lançou um olhar furioso. Do que você está rindo? Ria de novo e eu desconto 3 dias de salário. Sim, nada de risos, nada de risos. Os ombros do atendente tremeram, reprimindo o riso. Yoen conduziu seu cavalo, praticamente rolando ladeira abaixo. O vento soprava forte do desfiladeiro, fazendo as bandeiras tremularem ruidosamente. Seu coração palpitava de calor, como quando costumava correr nos campos de treinamento da capital imperial, quando jovem. O chefe está aqui, disse para si mesmo. Devo recebê-lo pessoalmente no portão da cidade. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 356. O céu noturno estava tingido de carmesim pelas bandeiras, e a neve acabará de parar, com estilhaços de gelo ainda rodopiando no ar. Do final da trilha na montanha vinha um som pesado de cascos de ferro, regular e rítmico, como um trovão distante. O comboio de Lord Louis subiu lentamente a encosta. Os cavaleiros da Maré Vermelha, na vanguarda, estavam posicionados, envoltos em mantos escarlates, formando uma torrente de aço com os carros de suprimentos e guardas fortemente armados atrás deles, preenchendo a passagem da montanha. O portão da cidade estava adornado com as bandeiras gêmeas da Maré Vermelha e da família Harvey, simbolizando a fusão da nobreza com uma nova ordem. O campanário já havia tocado, e toda a colina da Crista de Prata fervilhava de animação. Yoen havia inicialmente ordenado que uma cerimônia fosse organizada, mas isso se mostrou desnecessário, pois a população já havia se reunido espontaneamente.
Os mineiros largaram seus martelos, as crianças cantavam, segurando faixas desenhadas à mão contra a maré vermelha. As mulheres varriam as ruas e espalhavam cinzas para evitar escorregões, e os mais velhos traziam seu vinho caseiro. A cidade inteira estava empolvorosa desde a manhã, e ninguém foi forçado a nada. Por que eles estavam tão animados? Porque durante 2 anos, eles ouviram bardos cantarem a canção da maré vermelha diariamente. À noite, eles ouviam grupos teatrais apresentarem Porto da Alvorada, e luz do campo de neve ao redor da fogueira, assistindo a atores mascarados retratarem como o jovem senhor da maré vermelha salvou o território do norte. As crianças acharam engraçado, mas os adultos ouviram com lágrimas nos olhos, pois sabiam que sem Lord Louis não haveria colina da Crista de Prata como é hoje, nem uma vida estável para eles. Tochas se acenderam em ambos os lados da rua, iluminando a carruagem revestida de ferro, com o emblema da maré vermelha semelhante a um sol ardente, esculpido em sua porta. Os anciãos se apoiavam em seus cajados, curvando a cabeça. Os artesãos erguiam seus martelos e gritavam. Os mineiros acendiam tochas. Os estudantes cantavam em voz alta. As mulheres entregavam pão fresco aos cavaleiros da maré vermelha. As crianças pulavam, agitando bandeiras. Mães jovens seguravam seus bebês, dizendo-lhes: olhem, aquele é Lord Louis. Viva Lord Louis! Viva a maré vermelha! Os gritos se misturaram à onda. A formação dos cavaleiros da maré vermelha avançou ao som dos aplausos, seus passos como uma torrente que fluía para os portões da cidade, sacudindo a neve acumulada. Ioin cavalgava bem na frente, vestindo o traje cerimonial mais magnífico que ele havia preparado especialmente para a ocasião. A armadura dos cavaleiros da maré vermelha, com detalhes em ouro, estava coberta por uma capa bordada, e em seu peito estava presa uma medalha concedida pelo Duque Edmundo. Para demonstrar seu respeito por Lord Louis, ele chegou a polir seu capacete até que brilhasse, e a bainha de sua espada, presa à cintura, recebeu novas correias. Ele tinha uma aparência imponente, mas devido à grossa armadura, parecia um tanto arredondado, o que o deixava com um ar um tanto cômico a cavalo. Ao ver a carruagem se aproximar lentamente, o coração de Ioin também disparou violentamente ao ritmo dos tambores. Após 2 anos de construção, ele finalmente pôde mostrar tudo ao seu chefe. Inicialmente, Ioin temia que seus preparativos não tivessem sido suficientemente minuciosos, mas agora, ao ver a alegria das pessoas nas ruas, ainda maior do que ele havia planejado, o sorriso em seu rosto não podia mais ser escondido. Ele sorriu tão amplamente que seus olhos se tornaram fendas, encantado com a chegada de Lord Louis e orgulhoso de seus preparativos bem-sucedidos. Os cavaleiros da maré vermelha ao redor vibravam, e os mineiros gritavam. A atmosfera fervorosa fazia seu peito arder. Enquanto o comboio diminuía a velocidade lentamente, Lord Louis permanecia sentado na carruagem, seus dedos batucando suavemente no apoio de braço, com um toque de impotência em sua expressão. Inicialmente sua intenção era avaliar discretamente a administração da colina da Crista de Prata para verificar se as minas, os armazéns e as escolas estavam funcionando adequadamente. Agora, parecia que tudo teria que ser adiado. Pela janela ele viu tochas, bandeiras e inúmeros rostos animados em ambos os lados da rua. Os gritos se fundiram em um único rugido, carregando um calor fervoroso que o invadiu. Ele suspirou, mas os cantos de sua boca se curvaram inconscientemente para cima. Essa sensação de estar sendo observado atentamente, mesmo estando acostumado a ela, era algo que ele não conseguia resistir completamente. Lord Louis inclinou-se ligeiramente para fora, com flocos de neve caindo sobre seus ombros, e estendeu a mão enluvada, acenando para a multidão. Foi um gesto simples, mas que instantaneamente incendiou toda a rua. Gritos de alegria irromperam como um tsunami, bandeiras foram erguidas em uníssono, os tambores recomeçaram a rufar, as crianças gritaram, as mulheres acenaram e os homens tiraram os chapéus em sinal de saudação. Até mesmo a torre do sino distante vibrava, e o ar se aquecia com fervor. Koza e Grey, no meio da procissão, também se comoveram com o alvoroço, cavalgavam e testemunharam pela primeira vez a cena onde quer que seu senhor da maré vermelha chegasse. As inúmeras bandeiras e vivas os deslumbraram. Um simples aceno de mão de Lord Louis era suficiente para fazer todo o território entrar em erupção. Grey murmurou baixinho: esta é a maré vermelha, este é o mestre do território do norte. Koza apertou as rédeas com força, o peito ardendo. De repente, ele entendeu as palavras do instrutor no campo de treinamento. Maré vermelha é uma crença. Ao observar os olhos das pessoas na rua, aquele fanatismo e reverência eram quase indistinguíveis de sua piedade em oração. A diferença era que essa crença tinha carne e osso e calor humano. O comboio parou, os guardas abriram a porta da carruagem, Lord Louis estendeu a mão novamente e em seguida pisou no chão. Os aplausos da multidão transformaram-se instantaneamente em frenesi, e até mesmo o eco do sino de bronze da torre do sino ficou abafado. Ioin quase correu para frente, ajoelhando-se, sua armadura tilintando ruidosamente na neve. Todo o povo da colina da Crista de Prata saúda respeitosamente o senhor da maré vermelha. Lord Louis abaixou-se para ajudá-lo a levantar, sorrindo enquanto lhe dava um tapinha no ombro. Ioin, deixe-me ver a cidade que você guardou. Ioin sorriu, acenando repetidamente com a cabeça, falando um pouco rápido e gaguejando. Tudo está de acordo com as suas regras. A produção da mina dobrou, 3 escolas foram construídas e ninguém passa fome, vocês ficarão satisfeitos. Lord Louis acenou levemente com a cabeça. Vejo que você se saiu muito bem. Chefe, você trabalhou duro nessa jornada, disse Ioin, caminhando um pouco à frente dele, com um sorriso nos cantos dos olhos. Já pedi para prepararem um banquete. Há um bom vinho do sul. Esta noite você deve beber à vontade. Lord Louis deu uma risadinha, lançando-lhe um olhar. Você sempre foi generoso com o vinho. Ioin riu gostosamente, aproveitando a oportunidade para se aproximar e sussurrar. Isso não é só beber, é respeito. E eu queria bater um bom papo com você. Se você não tivesse vindo, eu teria passado mal de tanto segurar tudo isso.
Lord Louis balançou a cabeça suavemente, com o sorriso ainda presente. Você continua o mesmo. Isso porque meu chefe me ensinou bem, disse Yoen, estufando o peito com um tom tão sério quanto um juramento. Os dois caminhavam lado a lado, conversando e rindo, com passos tão naturais quanto haviam sido anos atrás no campo de treinamento da capital imperial. Os cavaleiros da Maré Vermelha os escoltaram por ambos os lados, e os moradores da Colina da Crista de Prata abriram caminho espontaneamente. Alguns ofereceram pão, outros vinho quente, e muitos mais simplesmente observaram em silêncio as costas do Senhor da Maré Vermelha. O ar no salão era quente e luminoso, as paredes eram altas, cortinas vermelhas e azuis pendiam do teto e chamas dançavam suavemente em suportes de metal para lâmpadas. O salão principal de banquetes da Colina da Crista de Prata não estava barulhento naquele momento. Havia apenas uma longa mesa, com duas pessoas sentadas uma em frente à outra. A mesa estava repleta de iguarias raras, raramente vistas no território do norte. Urso juba de gelo assado, sopa de lagarto da neve, bifes de veado com salgema e vinho fino enviado do sul. Um leve aroma de carne cozida pairava no ar, e o fogo da lareira derretia as sombras nos cantos da mesa, criando um suave brilho vermelho. Lá fora, cavaleiros da Maré Vermelha e oficiais festejavam ao redor de fogueiras na neve, enquanto dentro do salão estavam apenas Lord Louis e Yoen, junto com alguns servos. Eu originalmente queria convidar todos da cidade para um grande banquete, mas você insistiu em algo mais discreto. Yoen sorriu e balançou a cabeça, erguendo sua taça de vinho. Bem, tudo bem, posso tomar um bom drink com você, chefe. Ao erguer o copo, seu tom carregava um toque de orgulho e gratidão. Chefe, este copo é para aquele resgate de 2 anos atrás. Se não fosse por você, eu já teria ido ao encontro do ancestral dragão há muito tempo. Lord Louis sorriu enquanto brindavam, o vinho ondulando levemente. Você estava chorando muito naquela época. Isso foi uma libertação emocional. Yoen o encarou, e então não conseguiu conter o riso. Quando você me salvou, até minhas calças congelaram. Os dois trocaram sorrisos, e suas risadas ecoaram pelo amplo salão. Após uma rodada de bebidas, Yoen acenou para os criados retirarem os pratos frios, apresentando pessoalmente a comida na mesa. Este urso juba de gelo foi caçado no mês passado, e aquela panela de sopa de lagarto do campo de neve. Lord Louis pegou uma colherada de sopa e assentiu com a cabeça. Realmente não esperava que a comida aqui fosse ainda mais abundante do que no território da Maré Vermelha. Yoen bateu na mesa com orgulho. Tudo isso graças ao seu sistema de fornecimento. Eu apenas me beneficiei dele. A luz da fogueira refletia em seu corpo rechonchudo, seu traje formal com detalhes dourados um pouco apertado, fazendo-o parecer um alegre barril de vinho quando ria. Lord Louis o observava balançando a cabeça com uma risadinha. Vestido assim, duvido que até um urso se atreveria a se aproximar de você. Isso é mera formalidade. Yoen bateu no peito. Preciso que meu chefe saiba que eu realmente o esperei. A conversa gradualmente se voltou para antigas lembranças. Yoen falou sobre o tempo que passaram na capital imperial, relembrando o constrangimento que sentiram ao serem intimidados por crianças nobres na academia, e as consequências desastrosas quando saíram escondidos para beber água no rio à noite e foram pegos pelo instrutor. Na sua narrativa, aqueles acontecimentos passados soavam como anedotas divertidas, com a voz alta o suficiente para abafar o crepitar da lareira. Após um longo tempo, as risadas foram diminuindo gradualmente, restando apenas o som da fogueira crepitante. Yoen adotou um tom mais baixo. Mensageiros da capital imperial trouxeram notícias de que a situação está ficando cada vez mais caótica por lá. Você já ouviu falar? Lord Louis assentiu com a cabeça sem esconder nada. O imperador está desaparecido. Os príncipes estão lutando entre si e o Conselho do Trono do Dragão usurpou a autoridade imperial. A espinha dorsal do império está quebrada. Esses novos nobres ainda fingem que está tudo calmo, suspirou Yoen. Meu pai recebeu cartas deles há alguns dias, falando sobre manter a lealdade e rotas comerciais estáveis. As pontas dos dedos de Lord Louis tocaram suavemente a mesa, seu tom firme. Eles querem estabilidade, mas este mundo já é instável. Para o território do norte sobreviver, precisa aprender a respirar por conta própria antes que a capital imperial entre em colapso. Yoen ficou em silêncio por um momento, olhando para ele com uma mistura de compreensão e confusão, depois ergueu a xícara. Chefe, faça o que fizer, eu o seguirei. Lord Louis brindou com Yoen, dizendo, espero que você realmente compreenda o peso dessa declaração. Ambos esvaziaram seus copos simultaneamente. A luz da fogueira refletia em seus rostos. O olhar de Lord Louis era calmo como gelo, enquanto a expressão de Yoen era fervorosa e sincera. Então Yoen riu de repente, praguejando. Na verdade, naquela reunião em Chongqing, eu deveria ter praguejado de volta por você há muito tempo. Que sexto príncipe? Ele não é ninguém. A reunião deveria ser realizada na cidade da Maré Vermelha. Por que no território do Dragão de Gelo? Lord Louis deu uma risadinha. Para ele tanto faz se xingam ou não. O resultado já está decidido. Vou só ver que artimanhas eles estão tramando. Então eu ainda preciso desabafar. Yoen gesticulou com a mão de forma grandiosa. Essa demonstraçãozinha de autoridade dele não é nem suficiente para encher nossos dentes. Lord Louis não respondeu, limitando-se a observar as chamas na lareira, com a mente voltada para a situação geral. O mapa do Império, a situação do território do norte, o território da Maré Vermelha. A luz da fogueira dançava em suas pupilas, como se refletisse uma ambição inefável. Ele pousou a taça de vinho e disse uma verdade. Enquanto o território do norte se mantiver firme, quanto mais caótica se tornar a capital imperial, menos isso será um problema. Yoen não entendeu completamente, apenas sorriu e encheu sua xícara novamente. Então vamos brindar a isso. A isso. As xícaras tilintaram, produzindo um som nítido. Uma transmitia cálculo e clareza, a outra confiança e paixão.
Yoen jurou silenciosamente em seu coração. Não importa o quanto o império desmoronasse, ele seguiria esse amigo. Na manhã seguinte, quando a neve começou a derreter, a bandeira da Maré Vermelha ainda tremulava acima da fortaleza principal da colina da Crista de Prata. Após uma noite de descanso, Lord Louis, acompanhado por seus oficiais, Yoen e seus guardas pessoais, foi inspecionar vários locais. As oficinas ao longo das ruas já estavam abertas. As chamas ardiam nas oficinas dos ferreiros, e os artesãos martelavam as ferramentas agrícolas padrão da Maré Vermelha, seus sons uniformes e ressonantes. Os mineiros trocavam de turno, carregando baldes de ferro padronizados e numerados. Os escriturários da contabilidade registravam as quantidades de minério que entravam e saíam em frente aos depósitos de neve, preenchendo seus livros-razão com formulários padronizados impressos pela diretoria da Maré Vermelha. As estradas estavam limpas, as filas organizadas e mesmo ao verem o senhor da Maré Vermelha chegar, ninguém parou de trabalhar. Simplesmente se curvaram em saudação e continuaram suas tarefas, conforme haviam sido informados previamente. Yoen, com um sorriso radiante, apontava constantemente ao redor. Chefe, veja, tudo isso foi construído de acordo com o seu projeto. Esses últimos 2 anos não foram em vão. Lord Louis olhou em volta enquanto analisava o resumo de dados que Bradley lhe entregará. As contas eram claras, a alocação de materiais estava quase sincronizada com o território da Maré Vermelha, os registros fiscais, as taxas de distribuição, os planos de armazenamento, tudo era uma réplica da Maré Vermelha. Boa eficiência, elogiou Lord Louis. O sorriso de Yoen se alargou ainda mais enquanto ele dava um tapinha na cela. Que bom que você está satisfeito. Esses oficiais realmente o respeitam. Antes, eles temiam a diretoria da Maré Vermelha, mas agora estão ansiosos para implementar os regulamentos. Cosa e Grey seguiam um pouco atrás, já familiarizados com a paisagem, pois a cidade da Maré Vermelha era 100 vezes mais magnífica do que ali. Quando os mineiros e artesãos viram Lord Louis, seus olhos demonstraram genuína gratidão e reverência. Grey sussurrou. Eles realmente tratam Lord Louis como um deus. Cosa sentiu com a cabeça. Estamos acostumados a ver isso na cidade da Maré Vermelha, eles acreditam nisso de todo o coração. Lord Louis olhou em direção à casa comunitária semi-subterrânea à sua frente. Ar quente emanava de canos subterrâneos, crianças escreviam nas janelas e mulheres estendiam roupa no varal. Nas paredes estavam afixados os regulamentos civis simplificados emitidos pela Maré Vermelha, bem como slogans como: todos têm acesso à educação. Todos são filhos da Maré Vermelha. Lord Louis assentiu levemente com a cabeça. Parece que a replicação do sistema está de fato funcionando. A população está estável, a produção está normal e as pessoas deslocadas estão começando a se estabelecer. O escrivão que acompanhava o texto acrescentou. A produção da mina aumentou 30%. Principalmente devido à coordenação de materiais no estilo da Maré Vermelha e ao armazenamento centralizado. Os suprimentos de inverno ainda dependem da Maré Vermelha, mas a distribuição está organizada. Lord Louis disse suavemente, a confiança também é uma forma de estabilidade. Yoen, cheio de entusiasmo, apresentou, chefe, veja, essas estradas principais, esses canais geotérmicos, eu construí tudo seguindo o exemplo de Maré Vermelha. Antes era tudo lamaçal por aqui, mas agora a neve derrete mais rápido do que em qualquer outro lugar, e todo mundo diz que é bom. Lord Louis sorriu e olhou para ele. Muito bem, parece que você captou a essência da Maré Vermelha. Yoen sorriu com um tom de orgulho na voz. Sim, com o sistema da Maré Vermelha me dando suporte, eu durmo tranquilamente. Cosa e Grey trocaram olhares, sentindo um calor em seus corações. Tendo viajado desde a cidade da Maré Vermelha, eles vivenciaram pela primeira vez a verdadeira importância da Maré Vermelha para o território do norte. Não foi apenas a ordem, mas também a esperança que permitiu às pessoas sobreviverem. Lord Louis desviou o olhar, avaliando silenciosamente. A eficácia da governança desses territórios subordinados comprovou que o modelo da Maré Vermelha é totalmente viável, o que nos dá confiança para uma promoção mais ampla no futuro. Quer eles percebessem ou não, esse modelo acabaria por unir todo o território do norte. Capítulo 357. Ainda não havia clareado completamente, mas o portão da cidade da colina da Crista de Prata já estava movimentado. O som de cascos pisando na neve era constante, e o ar se misturava com o brilho frio do metal e a névoa branca do vapor. Yoen cavalgou pela lateral, guiando seu cavalo para perto da carruagem de Louis, e levantou a cortina para cumprimentá-lo. Chefe, o senhor deve estar entediado nesta viagem para o norte. Felizmente também recebi um convite de Asta, então podemos ir juntos. Louis olhou para ele e sorriu levemente. Receio que você esteja apenas entediado em seu próprio território. Um pouco, sim. Yoen naturalmente acompanhou o passo de sua carruagem, meio brincando, meio falando sério. Tudo na colina da Crista de Prata está resolvido. Então por que não aproveitar esta oportunidade para conhecer outros territórios? Além disso, a chance de viajar com você não surge com frequência. Louis assentiu levemente com a cabeça. Então observe bem e aprenda bem. Na verdade, Yoen sabia perfeitamente que não tinha nada a ver com ficar na colina da Crista de Prata. A vida era tão estável que chegava a ser quase entediante. Tudo em seu território era administrado pelos funcionários do Conselho da Maré Vermelha. Em vez de ficar entediado caçando, ele bem que poderia seguir Louis para o norte e ganhar alguma experiência. Além disso, ele agora figurava entre os 20 nobres mais importantes do norte, portanto sua participação na Conferência de Reconstrução do Norte era de fato legítima. Com o comando de Louis, todo o comboio começou a se mover lentamente.
Os cavaleiros da vanguarda formaram fileiras e os porta-estandartes ergueram os estandartes da Maré Vermelha e de Harvey, suas bandeiras tremulando lado a lado ao vento e na neve. Yoen cavalgava ao lado do comboio com um semblante orgulhoso e entusiasmado, e virou-se para gritar aos cavaleiros ao seu lado. Que espetáculo! Vejam, existe alguém mais imponente do que nós no norte? Atrás dele seguiam quase uma centena de oficiais e cavaleiros, todos animados, com suas armaduras e lanças refletindo um branco deslumbrante na neve. O comboio de Louis deixou a colina da Crista de Prata na névoa da manhã, avançando majestosamente para o norte. Essa jornada não se tratava apenas de viajar. Era também uma peregrinação para inspecionar a disseminação e o sucesso do sistema de Maré Vermelha no norte. Em cada parada, Louis ficava meio-dia, inspecionando os sistemas de armazenamento, administração civil, educação e produção. Por onde ele passava, tudo refletia o modelo da Maré Vermelha: ruas limpas, celeiros cheios e escolas abertas. O sistema de marés vermelhas, como uma ordem invisível, remodelou a própria essência do norte. Louis parava em cada ponto de demonstração, dizendo pouco, apenas observando em silêncio. Por exemplo, nos antigos territórios nobres do condado Pico de Neve. Famílias que antes resistiam ao domínio da Maré Vermelha agora estavam totalmente integradas ao sistema do Salão do Conselho. Quando se juntaram ao grupo pela primeira vez, quase entraram em conflito, reclamando que a Maré Vermelha era muito intrusiva, não deixava as pessoas respirarem. E alguns até praguejavam em banquetes que os livros de contabilidade do Salão do Conselho eram mais pesados que os grilhões do Império. Mas logo descobriram que o planejamento preciso do sistema de armazenamento impedia que os grãos estragassem nos armazéns. O sistema de distribuição garantia que os lucros das oficinas fossem pagos em dia e os livros contábeis unificados eliminavam a possibilidade de fraudes e disputas. O resmungo gradualmente se transformou em silêncio, e depois do silêncio veio a dependência. Eles sabiam que era o caso da lã vir de suas próprias ovelhas. A Maré Vermelha lhes tirou recursos, mas os recompensou com estabilidade e prosperidade. Embora compreendessem isso, ninguém desejava retornar ao passado. Suas vidas abastadas os tornaram cada vez mais preguiçosos. Banquetes substituíram discussões e dividendos substituíram o poder. Esses nobres, perpetuamente embriagados, frequentemente suspiravam. Isto não é governar, é ser conquistado pela felicidade. As antigas cidades foram incorporadas à Maré Vermelha, e Louis redistribuiu novos territórios para elas. Minas, fazendas e oficinas alcançaram a divisão do trabalho e a cooperação sob a coordenação da Maré Vermelha, deixando de lado os conflitos internos. A vida das pessoas comuns melhorou visivelmente, com menos fome e uma ordem pública mais estável. Quando Louis retornou, os nobres mais teimosos praticamente o saudaram pessoalmente no portão. O banquete estava iluminado e eles lhe serviam vinho com avidez, com a boca cheia de bajulação. Alguém disse meio brincando: se não fosse por você, como poderíamos ter dias assim? Louis apenas esboçou um leve sorriso, seu olhar percorrendo os rostos submissos. Que bom que vocês sabem. Não se esqueçam de quem os alimenta. Aquele sorriso sereno silenciou todos os presentes por um instante. Após um breve silêncio, uma risada seca ecoou pelo salão. Os nobres ergueram novamente seus copos, seus rostos mais uma vez adornados com sorrisos aduladores, suas vozes mais ansiosas do que antes. Porque eles sabiam em seus corações que sem a Maré Vermelha não teriam como sobreviver. Sem Louis, sua riqueza e estabilidade se transformariam em pó ao vento e à neve. Mesmo se sentindo humilhados, eles ainda sorriam submissos, porque essa felicidade era calorosa demais, tornando-os relutantes em retornar aos tempos frios do passado. Existia também o território do amanhecer de inverno, agora um vasto complexo de armazéns que cobre os campos de neve, com guindastes a vapor rugindo. Essa área era administrada diretamente pelo Conselho Econômico da Maré Vermelha, tornando-se um centro de transferência de materiais e armazenamento padronizado. E era território de Lady Grant. Ela foi uma das primeiras senhoras a se juntar ao sistema Maré Vermelha, e quando assumiu o controle do território pela primeira vez, quase entrou em colapso. O solo do território era árido, incapaz de cultivar alimentos básicos, não possuía veios minerais nem rotas comerciais. Tanto seu senhor feudal quanto a família de seu marido a haviam abandonado. Ela solicitou uma audiência com Louis após a reunião no condado Pico de Neve. Naquela noite, ela disse: eu realmente não tenho outra opção. Quero me juntar ao sistema Maré Vermelha. Louis respondeu: então, o que você não conseguir resolver sozinho, nós resolveremos. Posteriormente, os artesãos da Maré Vermelha e os funcionários do Conselho Municipal realizaram uma inspeção no local e descobriram um raro sal mineral no subsolo. A Maré Vermelha levou pessoas a construir estradas e armazéns, e em apenas um ano, essa terra árida se tornou um local de produção de sal marinho para o inverno. A especialidade local, a pedra de sal de inverno, estabeleceu um acordo de fornecimento de longo prazo com as oficinas de alquimia da Maré Vermelha. As oficinas reciclavam os produtos acabados e os distribuíam por todo o norte ou os vendiam para o sul. A intervenção de Louis tornou-se um ponto de virada em seu destino. Ela, confiando nos dividendos da Maré Vermelha, deu a volta por cima e se tornou a viúva mais rica do norte. A família do ex-marido dela tentou entrar em contato novamente, mas foi rejeitada por ela. Agora ela vive uma vida estável com seus filhos, chamando Louis com gratidão e reverência, de o verdadeiro benfeitor do norte. Lady Grant estava parada do lado de fora do armazém, com os olhos brilhando ao ver Louis. Sua voz demonstrava uma excitação evidente. Se não fosse por você, meus filhos e eu teríamos morrido de fome naquela terra congelada. Foi a Maré Vermelha que nos permitiu sobreviver. Louis ouviu atentamente e assentiu levemente com a cabeça. Aceito sua gratidão.
gratidão. Lembre-se de continuar relatando os envios do armazém em dia. A Maré Vermelha não decepcionará aqueles que ajudou. Não apenas esses pontos de demonstração, mas toda a cadeia econômica no Sudeste do Norte, centrada em torno da Maré Vermelha, havia se consolidado completamente. Nada disso foi acidental, mas sim o resultado de um plano econômico completo que Louis implementou dentro do sistema Maré Vermelha. Por meio do Conselho Municipal, ele estabeleceu um sistema de divisão interterritorial do trabalho e acordos comerciais, planejando uniformemente a distribuição de recursos e mão de obra para evitar duplicação interna e conflitos, garantindo que cada parcela de trabalho e produção pudesse ser direcionada precisamente para as áreas de maior necessidade. A Maré Vermelha formulou planos de produção e cotas para cada área com base nas condições locais, dividindo as funções de acordo com as vantagens geográficas e de recursos. Alguns eram responsáveis pela extração de matéria-prima, outros se dedicavam à agricultura e à pecuária, e outros ainda se envolviam na fundição e no processamento. Todos os nobres e plebeus foram integrados ao sistema. Os resultados da produção eram pagos proporcionalmente e as necessidades eram atendidas por meio de vales materiais alocados pelo Conselho da Maré Vermelha ou liquidados, com moedas de ouro unificadas. Este sistema trouxe benefícios sem precedentes. A circulação comercial tornou-se mais eficiente e a concorrência interna foi completamente eliminada. A distribuição de materiais estava estável. Os preços dos grãos e do ferro deixaram de sofrer flutuações. O mecanismo de alocação de recursos da Maré Vermelha criou um ciclo fechado de recursos no norte, onde a prosperidade de qualquer área retroalimentava o todo. Ao mesmo tempo, os fundos, a tecnologia e a rede de transporte fornecidos pela Maré Vermelha ajudaram várias regiões a se reconstruírem rapidamente, encurtando o período de recuperação pós-desastre. Em apenas 2 anos, a economia do Sudeste do Norte começou a operar de forma independente, formando uma zona econômica da Maré Vermelha, complementar e mutuamente benéfica, surpreendendo todos os nobres que aderiam ao antigo sistema imperial com sua eficiência. As áreas de mineração do norte eram responsáveis pelo fornecimento de matéria-prima, as planícies orientais por alimentos e produtos pecuários, as oficinas do sul pela manufatura e processamento, e a cidade principal da Maré Vermelha pelo comando e distribuição. Todas as contas eram monitoradas centralmente pela Câmara Municipal, e os relatórios eram carregados no banco de dados principal da Maré Vermelha. O sistema econômico unificado, os recursos complementares e a eliminação da concorrência formaram uma zona econômica da Maré Vermelha singular. A vida dos nobres também mudou drasticamente como resultado disso. Sua riqueza dobrou, mas eles perderam sua independência. Mesmo assim, eles gostavam da situação, porque tudo corria bem e a renda era estável. Nos banquetes, os nobres riam e diziam com autodepreciação: não somos mais senhores, mas acionistas da Maré Vermelha. Assim, as observações e experiências de Louis ao longo do caminho convergiram para um panorama geral. A economia era gerida centralmente pela Câmara Municipal, eliminando a concorrência interna. A educação foi popularizada, permitindo que a alfabetização e a ordem se estabelecessem juntas. As forças militares e governamentais eram separadas, cabendo aos cavaleiros obedecer às diretrizes do Salão do Conselho. Os recursos eram compartilhados e as trocas eram feitas utilizando vales e fichas em vez de moedas de ouro. Um sistema de vigilância permeava todas as cidades e vilas, garantindo que as regras não fossem quebradas. O norte tornou-se um todo orgânico. A riqueza se concentrava na circulação, a Maré Vermelha tornou-se o centro nevrálgico, e outros territórios se transformaram em órgãos conectados por vasos sanguíneos. É claro que quem quer que abandonasse a Maré Vermelha definharia imediatamente. Cada canto do Sudeste e do Norte foi transformado pelo sistema de Maré Vermelha. As áreas de mineração deixaram de ser abandonadas devido a disputas privadas entre nobres, e as terras agrícolas deixaram de ser estéreis por causa de impostos excessivos. Os professores ensinavam as crianças a ler e escrever nas escolas, contando-lhes histórias da Maré Vermelha. Os aldeões instintivamente saudavam ao verem a bandeira da Maré Vermelha, pois sabiam que as lareiras aconchegantes, as rações nos celeiros e seus filhos alfabetizados eram todos presentes de Louis. Maré Vermelha deixou de ser apenas um nome e se tornou o próprio sistema que os protegia. Assim, onde quer que a comitiva de Louis passasse, as ruas espontaneamente se alinhavam para recebê-los. Os bardos cantaram a ode à Maré Vermelha, as crianças gritaram Viva a Maré Vermelha, e as mulheres lançaram guirlandas diante dos cavalos dos cavaleiros. Os jovens membros dos Cavaleiros da Maré Vermelha estavam cheios de fervor, cercados pela adoração do povo. Cosa e Grey foram abraçados pela multidão, sentindo verdadeiramente a glória de serem Cavaleiros da Maré Vermelha. Ioen cavalgava ao lado da carruagem de Louis, observando os estandartes e a multidão ao longo do caminho, com o coração repleto de orgulho. Essa comitiva representava o prestígio de seu chefe e também o futuro do norte. Do lado de fora da carruagem, havia um mar de tambores, gritos e flores caindo, mas dentro, ouvia-se apenas o som fraco de uma caneta riscando. Louis estava sentado na carruagem, seus dedos tamborilando levemente em um livro razão. Seu olhar percorrendo a taxa de circulação dos comprovantes da Maré Vermelha e as tabelas de estatísticas de materiais. Ele observou calmamente esses dados, ouvindo o alvoroço lá fora, como se estivesse calculando seu próximo passo. Bradley explicou calmamente o que os vários dados ao seu lado representavam. Após ouvir, Louis disse apenas em voz baixa: muito bem, o ciclo da Maré Vermelha está tomando forma. Bradley ficou em silêncio por um momento, depois baixou a voz novamente. Vocês realmente vão implementar esse sistema em todo o norte? Louis se virou e olhou para ele, dizendo: é só uma questão de tempo.
Bradley olhou para o campo de neve distante com uma expressão complexa. Sua mente se encheu de imagens dos rostos ansiosos que vira pelo caminho, das canções sob a bandeira da Maré Vermelha. O que esse jovem lord estava construindo não era apenas poder, mas uma ordem inescapável. Esta será uma regra mais rigorosa do que a do Duque Edmund, disse Bradley suavemente, com um toque de admiração na voz, não por espadas nem por prestígio familiar, mas por um sistema que torna todos dependentes de você. Louis apenas esboçou um leve sorriso. Você está exagerando. Após deixar a área central do sudeste e do norte, os rastros das rodas das carroças mudaram de caminhos lisos e nevados para estradas esburacadas de gelo e lama. O vento ficou mais frio e as rodas rangiam sobre sulcos congelados, produzindo estalos surdos. O último posto avançado da Maré Vermelha permanecia na encosta, com sua bandeira tremulando ao vento. O cavaleiro que guardava a torre saudou rigidamente até que o comboio desapareceu na névoa de neve. Louis olhou pela janela da carruagem, e o vermelho daquela bandeira foi desvanecendo gradualmente no cinza esbranquiçado. Ele traçou silenciosamente uma linha em seu coração. Aqui está a beira da Maré Vermelha. Mais ao norte, as cidades apresentavam uma deterioração visível. Os postos avançados estavam desocupados, os mastros das bandeiras estavam tortos, e os cobradores de impostos da antiga nobreza vestiam novamente suas roupas de couro, gritando por impostos nas esquinas. Os moradores da vila à beira da estrada, ao avistarem o comboio da Maré Vermelha, demonstraram medo e hesitação nos olhos, sem saber se seriam recrutados novamente. Yoen puxou o manto para trás, observando as pessoas empoeiradas com a testa ligeiramente franzida. É como acordar de um sonho e voltar para um pesadelo. O olhar de Louis permaneceu calmo. Esta é a realidade do norte. Antes de adentrar os territórios mais ao norte, vários pequenos senhores ao longo do caminho já haviam recebido notícias. Ao avistarem de longe o estandarte da Maré Vermelha e as fileiras ordenadas, sentiram-se inicialmente com medo, ajeitando às pressas suas vestes e curvando-se ao vento frio para saudá-los. É claro que a grandiosidade da procissão fez seus corações estremecerem. Ao ouvirem que quem chegava era o próprio Louis, suas expressões mudaram instantaneamente. Sorrisos aduladores e palavras elogiosas inundaram seus rostos. Afinal, no norte de hoje, quem não sabia que Louis era o senhor da nova ordem? Se ele concedesse ao menos um pequeno excedente de grãos, seria suficiente para que suas famílias vivessem por várias gerações. Louis apenas acenou levemente com a cabeça, ordenou que entregassem alguns sacos de grãos e os dispensou. Ele não podia salvar a todos, nem havia necessidade disso. Ao entrar nas vilas e cidades mais ao norte, o ar estava impregnado com o cheiro de grama seca, madeira apodrecida e cinzas. As ruas estavam esburacadas, neve e lama misturadas em uma lama gelada. As casas estavam dilapidadas e runas desbotadas de deuses antigos estavam coladas em paredes de madeira. As crianças na zona de influência da Maré Vermelha costumavam saudar e recitar regulamentos civis em uníssono, enquanto aqui, as crianças corriam descalças, magras como sombras, perseguindo umas às outras. Os anciãos se reuniam em volta de fogueiras, sussurrando orações e entoando antigas maldições contra deuses malignos que há muito haviam sido proibidas. Nas lareiras dentro das casas restavam apenas cinzas. As mães abraçavam seus filhos para se aquecerem com os olhos vazios. Alguns também ferviam sopa com grãos podres e casca de árvore, o ar misturado com o cheiro de queimado e desespero. Ao longe, o choro de um bebê ecoou, fino e prolongado, como se rasgasse o vento frio. Bradley, ao lado da carruagem, folheava seu caderno, a caneta pairando no ar. Observando aquelas cenas, sua voz era tão baixa que quase foi engolida pelo vento. É assim que um lugar sem sistema se parece. Cosa e Gray viajavam lado a lado no comboio, observando aquela terra desolada, com uma sensação de opressão indescritível crescendo em seus corações. Eles estavam acostumados com a Maré Vermelha brilhante e organizada, e tudo à sua frente agora parecia outro mundo, deixando-os desconfortáveis. Yoen esporeou o cavalo para mais perto da carruagem, e disse em voz baixa, chefe, as fronteiras do paraíso ainda são muito estreitas. Louis não respondeu, apenas olhou para o horizonte, então que a Maré Vermelha se espalhe ainda mais. Capítulo 358. Dentro do castelo interior do território do Dragão de Gelo, o vento norte era bloqueado por cortinas espessas. Asta August estava ao lado do mapa, com um sorriso deliberado no rosto. Agradeço a todos por me honrarem com a sua presença. Não havia muitos convidados, todos eram os nobres mais importantes e antigos do norte. Holmes, Crane, Bolton, Arloff, Seaman. A porta se fechou e os atendentes se retiraram. Asta ergueu sua taça, curvando ligeiramente a postura, como enviado real para a reconstrução do norte, brindo primeiramente a todos vocês. Esta reunião não seria possível sem vocês. Holmes falou primeiro. Viemos porque o norte não pode ser deixado nas mãos de um jovem para que ele o governe como bem entender. Ele se deu bem no sudeste, mas não nos valoriza. Crane concordou. Ouvi dizer que ele estabeleceu uma espécie de conselho, e até mesmo os grãos precisam ser comprados de acordo com registros. A Maré Vermelha forneceu os fundos, mas nenhum privilégio. Nobres antigos como nós são tratados como novos ricos. Bolton resmungou, e o financiamento deste ano precisa ser comprado, e se meu território quiser comprar grãos, eu tenho que usar os vales dele. Ridículo. Asta respondeu prontamente, compreendo as preocupações de todos. Embora Lord Louis tenha dado contribuições significativas para a reconstrução do norte, o norte não pode obedecer apenas à família Calvin. É precisamente por essa razão que vim convidá-los a todos para definirmos as regras juntos. Ele abriu o pequeno relicário que carregava, e várias pedras mágicas preciosas brilharam friamente sob a luz da lâmpada. Isto é apenas um presente de boas-vindas, disse ele, suavizando o tom de voz.
O que realmente importa são as coisas que vocês merecem. Prioridade na alocação de recursos para a reconstrução, privilégios comerciais, tudo por escrito. Assinado por mim e submetido ao Conselho da Capital Imperial. Arlof olhou para as pedras mágicas, mas não estendeu a mão para pegá-las. O que queremos são produtos do sul, bom sal, grãos de inverno e isenções fiscais. Asta sentiu imediatamente. Tudo negociável. Enviarei seus pedidos à Capital Imperial e relatarei cada um deles individualmente. Seama ergueu os olhos. Aquele jovem lorde? Asta sorriu. Enquanto ele precisar do reconhecimento da Capital Imperial, fique tranquilo. Enquanto você estiver ao meu lado, não permitirei que ele oprima os antigos nobres do norte. A sala ficou em silêncio por um instante. Crane pousou a xícara, baixando a voz. Se ele reinasse apenas no sudeste, poderíamos fingir que não víamos. Mas agora, ele está se preparando para estender sua influência ao nosso território. Ele não é o Duque Edmund. Nesse instante, Seifer falou das sombras. Entendo suas preocupações. Vocês não estão no sudeste, então naturalmente não serão limitados pelo conselho dele. Mas assim que a influência desse jovem se expandir, vocês terão que preencher formulários até para o vinho que comprarem para banquetes. Várias pessoas demonstraram expressões desagradáveis. Holmes bufou, então não o deixe entrar. Asta concordou prontamente. Exatamente esse é o significado da minha vinda. O que queremos é cooperação, não conquista. O Conselho de Reconstrução não se trata de privação, mas de garantir que as vozes do Norte, incluindo a sua, sejam ouvidas. Ele entregou os dossiês. Vou propor 3 itens. Ordem de prioridade de recursos. Lista de prioridades comerciais e autoridade de supervisão para o Conselho de Reconstrução. Todos vocês têm direito a voto no Conselho. A reconstrução começa com vocês com a prioridade de vocês. Bolton olhou para o selo de cera. Você pode nos proteger? Sou da família imperial. Arlof disse lentamente. Não queremos recorrer ao derramamento de sangue, mas também não queremos ser tratados como escravos por ele. Somos famílias tradicionais do norte. Entendo. Asta sorriu levemente. Sua dignidade, eu garanto. Crane fechou o cofre de pedras mágicas e o empurrou de volta para Asta. Queremos passagens de navio, passes alfandegários, selos de grãos de inverno e sua palavra por escrito na capital imperial. Asta os pegou com as 2 mãos, em tom gentil. Vocês ficarão com todos eles. Só peço o apoio de vocês. Ele colocou a mão de volta no mapa, a ponta do dedo repousando sobre a marca vermelha no canto sudeste. Ele está se saindo bem lá. Mas o norte é mais do que apenas o sudeste. Você não deve ser subestimado. Bolton disse em voz grave. Então, por favor, enviado, fale por nós. Asta sorriu. É isso que eu devo fazer. O vento entrava pelas frestas, a chama da lâmpada tremeluzia. Seifer deu um passo à frente e fechou a janela, e o quarto voltou a ficar silencioso. Arlof ergueu sua taça de vinho, em sinal de respeito. Crane prosseguiu. A autonomia. Holmes ergueu sua taça para Asta, que o norte não caia nas mãos de um só homem. Asta brindou com eles com um sorriso gentil, e ao futuro do norte. O vinho em suas taças foi completamente esvaziado. Os nobres trocaram olhares, assentiram com a cabeça e cada um pegou uma pedra mágica. Antes de se dispersarem, Asta entregou a cada um deles 5 cartas. A disposição dos assentos para a reunião, a ordem dos discursos, o momento de se levantarem e até mesmo o destacamento de cavaleiros para a reunião como último recurso. Portas se abriram e fecharam uma após a outra. O ar gélido invadiu e foi bloqueado. Apenas Asta e Seifer permaneceram na sala. Seifer disse, eles não morrerão por você. Eu sei. Asta olhou para o mapa com um tom mais leve. Não pretendia comprar a vida deles. Só preciso que a sentissem sob a luz. O resto, eu resolvo com minhas operações. Quanto àquele jovem lorde, ainda não é tarde para falar em ser o Senhor do Norte, uma vez que ele entenda o que significa o poder imperial. Asta olhou para cima e perguntou, olhando para a parede próxima, ele já foi embora? Seifer, que estava nas sombras da sala, deu alguns passos e colocou um rolo de cartas sobre a mesa. O estandarte da Maré Vermelha quase deixou o sudeste do norte, rumando para o território do Dragão de Gelo. O contingente é composto por 700 pessoas. 700. Asta ergueu uma sobrancelha com um toque de desdém na voz. Ele certamente sabe como dar um show. Seifer sussurrou. Não era uma comitiva, mas uma verdadeira força de escolta. 300 cavaleiros da Maré Vermelha, um batalhão inteiro de funcionários civis e alguns nobres que o seguiam. Ao longo do caminho, havia plebeus dando-lhes as boas-vindas. Era uma cena grandiosa. Asta pegou sua taça de vinho, com a inveja mal disfarçada. Ele gosta de pompa. Seifer prosseguiu, como uma marcha comemorativa. Asta sorriu com frieza no olhar. Que pessoa vaidosa. A essência do norte não estará ligada a alguém assim. Ele olhou para o mapa sobre a mesa, seu olhar percorrendo o campo de neve entre o território do Dragão de Gelo e a Maré Vermelha. Não importa quantos cavaleiros ele traga. Assim que a reunião começar, ele terá que se sentar diante de mim e ouvir. Você parece muito confiante, sondou Seifer. Ele assentiu com confiança, um sorriso satisfeito se formando em seus lábios. Não estava exagerando por mera formalidade, sabia o que estava fazendo. Naquele ano, ele já não era mais aquele príncipe sem um tostão. Diversos nobres do sul já lhe haviam oferecido ajuda, moedas de ouro, metais, sal, suprimentos e até mesmo alguns cavaleiros. Essas pessoas queriam uma parte das minas e rotas comerciais do norte, e também queriam usá-lo para suprimir Louis, o jovem senhor da família Calvin. Eles estavam dispostos a fornecer dinheiro e bens, pedindo apenas que suas famílias tivessem permissão para interferir no norte.
Afinal, as despesas não seriam elevadas e, dada a situação traiçoeira no Império, o norte era o último recurso. Além disso, o inspetor da capital imperial também estava do lado dele e lhe havia dado uma quantia considerável de dinheiro. Essa autoridade da capital imperial o colocava acima de todos os lordes, pelo menos em teoria. Asta sabia que enquanto mencionasse aquele decreto imperial na reunião, ninguém poderia se opor diretamente a ele. Muitos nobres antigos do norte já não gostavam do sistema da Maré Vermelha. Eles preferiam se aliar à família imperial, e ele pagou um preço altíssimo por isso, cedendo muitos direitos a esses nobres gananciosos. Do lado bárbaro, ele também havia feito acordos. Eles queriam grãos, ele lhes deu legitimidade. Eles queriam terras, ele prometeu uma área desabitada. Isso lhe dava algum controle sobre esses bárbaros escondidos, e agora era a hora de colocá-lo em prática. A combinação de todos esses fatores contribuiu para sua confiança. Os justos recebem muita ajuda, e aquele jovem senhor, afinal, estava sozinho. Asta estendeu a mão e fechou a janela. O som do vento cessou e o quarto voltou a ficar em silêncio. Diversos enviados bárbaros foram conduzidos ao castelo lateral da fortaleza interna. Era um salão de pedra isolado, tenuemente iluminado por lampiões de óleo. A porta se fechou com um baque surdo atrás deles, e vários cavaleiros ficaram de pé de cada lado, observando-os com olhares frios. O jovem príncipe estava de pé diante da lareira, ainda com a capa vestida, as costas eretas. Quando ele se virou, a luz da fogueira atingiu o emblema em seu peito como uma lâmina brilhante. Sentem-se, disse ele, falando na língua imperial, suas palavras claras como uma ordem, a qual eles obedeceram instintivamente. Uru sentou-se, seu olhar percorrendo o ambiente. As armaduras dos cavaleiros refletiam a luz da lâmpada, as mãos nos punhos das espadas, porém imóveis. Asta caminhou até a mesa, desenrolou um mapa de pergaminho e o examinou com um olhar inegável. Ele disse em voz baixa, é hora de cumprir o acordo. Suas palavras foram breves, mas carregavam uma aura fria e severa que fez Uru sentir uma onda de desagrado, mas ele teve que ouvir. Asta contornou lentamente a mesa, seu tom de voz um pouco mais baixo do que antes. O que posso lhes dar não é apenas uma ilusão. Nos últimos 2 anos, lhes proporcionei muitos benefícios. Vocês devem saber em seus corações que chegou a hora de retribuir. Ele pediu a um cavaleiro que trouxesse vários sacos de pano e os esvaziou sobre a mesa. O tilintar do metal ecoou dos sacos grosseiros. Vários emblemas de prata e bolsas de couro cheias de grãos brilhavam sob a luz da lâmpada. Estas são as promessas do território do dragão de gelo, disse ele. Contanto que este assunto seja bem resolvido, seus pastos, seus vales, serão registrados nos arquivos imperiais, e o território do dragão de gelo enviará uma grande quantidade de grãos. Uru observava a mão se mover à luz da fogueira e os emblemas sobre a mesa com o olho tremendo. Ele compreendeu o peso daquelas palavras. Não era um apelo, mas uma ordem, não caridade, mas tentação. Asta prosseguiu. Não preciso que vocês morram, apenas que façam um pequeno esforço. Se fizerem bem feito, o Império se lembrará dos seus nomes. O próximo carregamento de grãos e armas não precisará esperar o degelo. Então ele tirou um pedaço de madeira esculpido com totens bárbaros. Uru encarou o pequeno cajado em silêncio por um longo tempo. Era o que ele havia dado ao príncipe antes para obter grãos, e nele estava gravado um juramento bárbaro, significando que os bárbaros lhe deviam um favor. Ele ponderou sobre isso. As promessas do Império eram frequentemente falsas, mas este príncipe de fato os ajudara muito no inverno passado, não com promessas vazias, mas com grãos e suprimentos reais. Se eles pudessem aproveitar o embalo desse príncipe para obter mais benefícios, não seria uma coisa ruim. Pelo menos mais pessoas sobreviveriam ao inverno. Vendo que ele não recusou, Asta se virou para o mapa e disse, baixando a voz, escute, quero que você haja em 20 dias. Vá para o território da Maré Vermelha e desestabilize-os. Se as circunstâncias permitirem, você pode atacar a cidade da Maré Vermelha à noite. Destrua os portões da cidade, queime os celeiros, mate os defensores e traga de volta os despojos visíveis. Não aceitarei um único centavo. Tudo será seu. Uru permaneceu em silêncio por um longo tempo, um brilho complexo reluzindo em seus olhos. Finalmente ele se levantou, caminhou até Asta, curvou a cabeça e beijou a mão de Asta. Faremos como Vossa Alteza diz, disse ele com a voz rouca de respeito. Asta retirou a mão com a expressão inalterada. Muito bem. O Império não se esquecerá daqueles que obedecem. Uru não retornou ao acampamento principal. Ele sabia claramente que o tempo era muito curto e que viajar de um lado para o outro só faria com que perdesse a oportunidade. Pássaros velozes entregavam mensagens sem parar nas profundezas do campo de neve. Horas depois, a fogueira estava cercada de pessoas. Os chefes de clã com barbas gélidas, guerreiros envoltos em peles de lobo, batedores com arcos longos nas costas, reuniram-se em silêncio ao redor da fogueira. Eram todos figuras bem conhecidas dentro dos clãs. Não houve cumprimentos, apenas olhares trocados. Asta quer que nos movamos, disse o líder do clã sucintamente, estendendo uma pele de carneiro no chão. Incomodem a Maré Vermelha, acendam fogueiras, criem alvoroço. Ele diz que isso pode nos trazer grãos. Um silêncio se espalhou pelo ar. Um ancião tossiu baixinho e disse, no inverno passado, ele enviou sal e grãos, salvando muitos de nós. Fazer um espetáculo pode nos ajudar a passar o próximo inverno, concordou outro antigo líder de clã. Não precisa de uma luta de verdade, basta acender algumas fogueiras e gritar algumas vezes. É um bom negócio. Mas nós sofremos perdas competindo diretamente com a Maré Vermelha, alguém imediatamente zombou. Não somos os cães do Império. O homem usava um velho capacete de ferro, claramente um guerreiro experiente.
Até mesmo o espetáculo custa vidas. Eles ficam sentados em castelos bebendo vinho enquanto nós atacamos suas torres por eles? Não se deve brincar com o povo da Maré Vermelha. Você realmente acha que pode atear fogo e sair ileso? Disse outro guerreiro de meia-idade friamente. Antes que ele terminasse de falar, ouviu-se um resmungo vindo de perto da fogueira. Uma voz jovem interveio, sem deferência ou hesitação. Em vez de obedecer ordens, por que não atacamos? Todos se viraram. Kark deu um passo à frente. Ele mal tinha 20 e poucos anos, as cicatrizes em seu rosto ainda estavam recentes, seu braço esquerdo estava envolto em uma tala de pele de carneiro. Seus olhos brilhavam como lâminas sob a neve. Território do dragão de gelo, disse ele, pronunciando cada palavra com ênfase. Os nobres estão todos lá, os senhores estão todos lá. Eles estão reunidos, discutindo como dividir o que nos resta de nossas terras. Ele deu um passo em direção à fogueira com a voz firme, mas não baixa. Não vamos lutar contra a Maré Vermelha, vamos cortar suas raízes. Um líder de clã franziu a testa. Você quer lutar contra Louis? Quero brigar com todos os que estão sentados naquela mesa, disse Kark friamente. Sejam eles Calvin ou August, é tudo a mesma coisa. Ele estendeu o dedo, apontando para um ponto no mapa. Aqui matem todos eles durante a noite, e ninguém no norte ordenará que alguém morra novamente. Algumas pessoas começaram a cochichar. Você quer começar uma guerra em grande escala? Rugiu o velho líder do clã. Kark olhou fixamente para ele. Eles nos expulsaram por 3 gerações, nos forçaram a viver no deserto, e agora ainda querem nos designar posições. Você chama isso de guerra? A luz em seus olhos brilhou ainda mais forte. Suportar mais uma geração? Temo que não haverá outra geração. O vento noturno agitou as chamas, refletindo a hesitação e o anseio em cada rosto. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!